Apocalipse capítulo 1 e o verso de número 18. Olha o que diz: E o que vivo, eu fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Diga amém. Olha para alguém do seu lado e diga assim: faça as pazes com a sua história. Queridos, cada um de nós temos a nossa história. A sua história ela é muito grande. Primeiro que a sua história não começa com o seu nascimento. Não. Você foi gerado em Deus, criado em Deus, antes da fundação do mundo. É isso que a Bíblia ensina. No seu nascimento você chegou aqui, mas você já estava em Deus. Estava no plano de Deus, no projeto de Deus. Ao longo da nossa história, nós vamos escrevendo os capítulos, as frases. Nós vamos escrevendo coisas boas, nós vamos escrevendo coisas ruins. A verdade é que todo mundo tem um capítulo ruim na história. Eu não estou dizendo de um capítulo triste. Eu estou falando de um capítulo feio, uma parte feia, uma parte estragada, uma parte que incomoda, que perturba. E muitas vezes nós queremos fazer algo que é impossível de ser feito por não conhecer o poder que tem uma história. Eu preciso deixar frisado aqui nessa reflexão que a história tem um poder imensurável. Nunca houve um ser humano capaz de medir o poder que tem uma história. Mas eu preciso falar algumas coisas sobre a história. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que a história sua é imortal. A história não morre. No dia que você morrer, o seu corpo desce à sepultura, sua roupa desce à sepultura, seu cabelo, sua beleza, tudo desce à sepultura. Mas a sua história não desce, ela fica de fora. Não tem quem carrega ela para a sepultura. Não tem ninguém capaz de enterrar uma história. Não existe ninguém que mate uma história. Nem o diabo consegue matar a sua história. Essa história que você escreve de ser um pregador, um homem de Deus, não tem demônio que apaga. Essa história que você escreve de vida com Deus, de intimidade, de unção, de graça, não tem nenhum demônio que apaga. Ninguém mata essa história. E eu vou mais longe: os seus inimigos não podem matar essa história. Eles podem te caluniar, eles podem te baterem, eles podem matar a sua vida, mas a sua história não. A sua história ela é tão forte, que nem você consegue matar a sua história. Se você um dia decidir, eu vou matar minha própria história, ela ainda vive. Você pode tirar a própria vida e a sua história continua vivendo. Quantos suicidas deixaram histórias para nós contar aqui? Quantos que deixaram histórias para nós lermos? Quantos que deixaram história para serem divulgadas, que se tornaram filmes, novelas, peças teatrais? A sua história é tão forte que nem o tempo apaga. Olha a verdadeira história, olha que coisa linda, o poder que tem uma história. O tempo passou e ninguém esquece a história de José. O tempo passou e a história de Moisés ainda vive. O tempo passou e a história de Noé ainda vive. É engraçado que quando se fala da história deles, a gente ainda chora. Parece que é algo tão recente e tão perto de nós. É porque ninguém pode matar uma história. A sua história ela é tão poderosa, que além dela ser imortal, diga comigo, imortal, a sua história é imutável. Também ninguém muda a história. Não adianta você querer mergulhar no passado para mudar uma história, porque você não vai conseguir mudar. Pastor, existe um capítulo na minha história que eu pequei tanto, e eu queria esquecer. Ei, você pode lutar para fazer o que for, mudar a história, ninguém muda. A sua história é exatamente o que você é.
A sua história, ela vai caminhar com você. Você pode afastar pessoas de você, mas a sua história não tem jeito. Quem conhece, quando olhar para você, vai ler a sua história através de você. Essa é a sua história. Às vezes você odeia quando alguém fala da sua história. Às vezes você detesta quando seus irmãos falam da sua história, porque você diz, mas eu já mudei de vida. Você mudou de vida, mas não mudou a história. Porque você não pode mudar uma história. Você não consegue, você não é capaz. Não há como voltar no tempo e mudar a história do Caim. Não há como voltar no tempo e mudar a história do Abel. Ele morreu mesmo. Ele foi vítima da ignorância, da arrogância e da inveja de Caim. Não tem como mudar isso. Não tem como voltar no tempo e mudar o que você fez. Não tem como mudar o que você é. Não tem como apagar a história que foi escrita um dia. Ela está escrita. Não tem jeito, pastor. Eu queria mudar. Eu queria mudar com meu gesto de bondade, porque hoje eu sou uma pessoa boa, hoje eu sou uma pessoa honesta. Não interessa o que você é hoje, não interessa o que você faz hoje. Tem duas coisas que você tem que guardar: sua história não morre e a sua história você não muda. Pastor, o que eu faço? Faz igual Jesus. Jesus sabia da sua história. Qual é a minha história? Jesus chama João até o céu, e quando chega no céu, Jesus começa a contar a sua história. Você observa que o texto que nós lemos, Jesus está contando: olha, estou aqui eu, o que vivo, eu vivo, mas eu quero contar minha história para você, viu? Eu fui morto, essa é a minha história, não tem como negar isso. Eu sou aquele que foi chicoteado em Jerusalém. Eu fui morto. Eu sou aquele que fui morto porque o Judas me traiu. Eu fui morto e os meus amigos me abandonaram. Eu fui morto, crucificado. Eu fui uma vergonha. Eu fui destruído na linguagem dos homens. Essa é a minha história. Mas Senhor, o Senhor está contando porque eu já fiz as pazes com ela. Eu já tenho amizade com a minha história. Eu fiz as pazes com ela em tal nível que eu posso contar para você com toda alegria que eu fui, mas hoje eu não sou. Eu fui e não serei. Eu fui, passou, acabou. É a minha história. Eu aceito. Esse sou eu. Alguém está me ouvindo aqui? Você tem que entender que as pazes têm que ser feitas com a sua história. Você tem que entender que enquanto você não for capaz de contar a sua história sem ressentimento, sem mágoa, sem ódio, sem rancor, é porque você não está em paz com ela. E enquanto você não fizer as pazes com a sua história vai virar uma piada na boca do diabo. Enquanto você não fizer as pazes com a sua história vai virar uma peça teatral para o diabo apresentar e fazer você chorar. Agora, o dia que você fizer as pazes e contar ele morreu, ele vai dizer: não precisa, eu mesmo conto, eu morri mesmo. Mas você tem que lembrar: o terceiro dia ressuscitei, eu vivo, é a minha história, eu carrego ela. Quem está me entendendo, levanta a mão, abre a boca e dá o glória da vitória. É a sua história. Por isso você tem vergonha de contar a sua história, porque você não caminha em paz com a sua história. Ah, não fala disso. Jesus nunca teve problema com isso. Pelo contrário, você sabe o que Jesus mandou a gente pregar? Jesus não mandou a gente pregar o Gênesis, o Êxodo, Levíticos. Não é o tema principal. Jesus mandou a gente pregar os Salmos. Jesus diz: prega a minha história, prega o Evangelho, fala sobre mim, a minha história. Eu tenho paz com a minha história. Senhor, que o Senhor foi... pode contar que eu fui humilhado mesmo? Isso aqui é minha história. Que eu fui chicoteado, pode contar que eu fui chicoteado mesmo? Que a pressão foi tão grande que o Senhor sangrou? Conta que a pressão foi grande, eu sangrei mesmo. Que o Senhor foi vítima de um traidor? Conta que eu fui vítima do traidor mesmo. E o Senhor não se vingou? Conta que eu não me vinguei mesmo. Conta que eu morri como cordeiro mudo. Essa é a minha história. O que você tem feito com a sua história? Como você tem encarado a sua história? O que você tem feito com a história de quem você é? A história das suas perdas? A história das suas conquistas? O que você tem feito com a sua história? Quando você faz paz com a sua história, as pazes com a sua história, tem duas coisas que você vai ser capaz de fazer. Primeiro, impedir que o passado se repita. Jesus impediu.
Vocês me crucificam uma vez, mas nunca mais vão me crucificar. Essa é a minha história. Não, eu impeço. Agora não. Vocês me maltrataram uma vez, nunca mais vão me maltratar. Vocês me colocaram no túmulo uma vez, eu vou estar em uma posição que ninguém mais me coloca em túmulo. O Judas andou comigo e me vendeu uma vez, nunca mais ele vem. Pastor, isso é Jesus? Não, eu tenho que contar para você que a Bíblia tem histórias assim também. O Moisés, ele matou uma vez, ele disse: nunca mais eu mato, eu mudo a minha história, eu mudo e nunca mais eu repito aquilo que eu fui. Isso não se repete mais. Deixa eu te contar outro exemplo. Lembra do Davi? Foi um adultério e ele decidiu: isso não se repete mais. Isso não, eu fiz as pazes. Eu aceito que eu caí uma vez, mas eu não aceito permanecer caído. Ei, lembra do Pedro? Eu neguei 3 vezes em uma única ocasião. Isso nunca mais. Eu vim profetizar: o capítulo triste nunca mais será reescrito. Se alguém recebe, uma mão levantada é pouco. Levanta as duas e deu glória. O que você tem feito com a sua história? Você está repetindo o mesmo capítulo? Você está repetindo o mesmo capítulo de se envolver com pessoas problemáticas? Você está repetindo o mesmo capítulo de cometer os mesmos erros? Você está reescrevendo as mesmas coisas? A sua história parece que parou. Não, ela tem que continuar. Eu fiz, mas hoje eu não faço. Eu fui morto. Olha para mim, vê se eu tenho cara de defunto, João. Não, só não é mais um defunto. É por isso, porque eu coloquei uma interrupção em pontos dessa história. Eu disse: só dura até aqui, daqui não passa. Eu vim profetizar esta noite: a tua história triste não se repetirá mais. A tua história de queda não se repetirá mais. Aonde o diabo teve vitória, não terá mais. Aonde você foi humilhado, não será mais. Aonde foi desonrado, não será mais. A dupla honra chega para quem tem coragem de abrir a boca e dizer: eu recebo. Jesus está dizendo: fui morto, é minha história. Eu fui, não serei mais. Só que depois dessa minha história, desse capítulo de ser morto, a história não parou. Eu comecei a escrever algumas coisas da minha morte para frente. Eu comecei a escrever novidades para minha história. O que passou não tem como mudar, mas o que está por vir sou eu que escrevo. Você não pegou? Você não pegou? Eu tenho que repetir isso. Ei, olhe para cá, deixa eu ser claro. Passado de adultério, de prostituição, de mau caráter, passado de enganar os outros, passado de criminalidade, passado de drogas, isso não dá para mudar. O passado ninguém muda, mas agora o presente para o futuro, a caneta está na sua mão. A caneta está na sua mão. E o diabo talvez disse: sua história já teve um ponto final. É mentira, porque não é ele quem está escrevendo a tua história, não é ele quem pode terminar a história. Você está escrevendo junto com quem domina a história. Você está escrevendo uma história com Deus. Eu vim profetizar esta noite para quem trouxe maior glória: a tua história vai ter um final feliz. Quem recebe, dê a maior glória da noite. Olhe para mim, diga comigo: eu não posso mudar o meu passado, mas eu posso escrever o meu futuro. Ei, levanta o dedo, aponta para alguém e eu paro agora. Diga: você não pode mudar o passado,
Mas Deus já te entregou uma caneta. E Ele está dizendo: escreva o teu futuro. Escreva. Oh glória, oh glória. Tem alguém tão corajoso e crente como eu para erguer a mão, abrir a boca e dar glória do tamanho da vitória que está recebendo aqui? Eu quero que você agora feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, esta é a noite, Pai, que o sofrimento por uma história fracassada acaba. Senhor, é a noite das pazes com a nossa história. É a noite que nós fazemos as pazes com a nossa história. Nós aceitamos que o nosso passado é esse mesmo. Nós aceitamos que o nosso passado é vergonha mesmo. Não tem problema se as pessoas falarem do nosso passado. Não tem. Nós já fizemos as pazes com o nosso passado. Nós já fizemos as pazes com a nossa história. Aceitamos essa história, Pai. Mas essa história triste, ela agora recebe um novo parágrafo. E esse novo parágrafo é um novo subtítulo dentro da história. É o futuro que nós escrevemos contigo e declaramos que os textos sujos e estragados do passado não serão reescritos, porque está vindo novidade para a nossa história. Se eu fosse você, eu levantava as duas mãos aos céus e começava a pedir para Deus sabedoria para escrever uma grande história. Fecha os olhos, isso, com a mão erguida ao céu. Fala com Deus que você quer sabedoria. Eu não estou te ouvindo. É uma pena que eu não estou te ouvindo. É uma pena. Sabedoria. Você escreve uma história de conquista a partir de hoje. Uma história de prosperidade, uma história de saúde, uma história de santidade, uma história de abundância. Tem alguém me ouvindo esta noite? Tem alguém me compreendendo esta noite? Tem alguém que está recebendo essa palavra e quer manifestar, e quer abrir a boca e quer dar um brado? Faça isso, porque a tua história vai terminar melhor. Oh glória. Levanta as duas mãos assim, bate uma na outra e glorifica Jesus.